Oi, eu sou a Flávia e hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho do que vai ser a minha TBR até agosto do ano que vem, também conhecida como 30 livros pra ler antes dos 30. Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse tipo de lista é super famoso em vários lugares, assim. A gente encontra 40 livros antes dos 40, 35 livros antes dos 35, esse tipo de coisa. Então eu decidi, em fevereiro desse ano, faltando um ano e meio para completar os meus 30 anos, fazer os 30 livros antes dos 30. Eu vou trazer para vocês a lista. Eu não tenho todos os livros, então eu achei mais fácil ir colocando aqui na tela, porque quando eu resolvi fazer a pilha, deu uma pilha enorme, não tava nem cabendo direito aqui, porque tem vários calhamaços no meio disso. O primeiro livro, que já foi lido e foi citado nas minhas leituras de fevereiro, é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu já comentei sobre essa experiência de leitura no link que tá aqui no card. E apesar de ter sido uma releitura, eu decidi colocar nessa lista exatamente porque eu queria ter a experiência de ler agora adulta esse livro que é tão conhecido. O segundo livro da lista também já foi citado aqui no canal, que é o Great Gatsby, O Grande Gatsby, que tá entre os livros que eu abandonei, mas é um clássico. Como eu não consegui assistir até hoje nem o filme, eu decidi colocar na lista para poder ler, assistir ao filme e entender um pouco mais essa história. O terceiro livro eu não sei porque que eu fiz isso. Eu coloquei a trilogia do Senhor dos Anéis contando como um livro. Então, ler O Senhor dos Anéis, a trilogia, tá contando como um livro da minha lista. A única parte boa é que depois que eu coloquei o livro na lista, né, os livros na lista, eu entrei pro Clube Descobertas, que está lendo Tolkien. Então a gente já leu O Hobbit e até o final do ano eu vou ter lido os 3 livros da trilogia. É uma leitura possível, apesar de ler 3 livros contando como um. O quarto livro é Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Também parte das leituras de fevereiro, leitura cumprida com sucesso. E um dos livros que eu mais gostei esse ano. Não foi exatamente 5 estrelas, tinha ali algumas questões, mas é uma leitura essencial para todo mundo. O quinto livro também tá naquela categoria de que eu não tenho nem noção da história, porque eu não assisti a nenhuma das 2 adaptações para o cinema e vi pouquíssima coisa da sinopse, que é Mulherzinhas. O livro que eu tenho, eu ganhei da Lívia, num amigo secreto do Clube Travessia, do qual a gente faz parte juntas. Ele é um livro que eu queria ler há muito tempo, desde quando eu ganhei esse livro, em 2000 e... a gente tá em 2023, então acho que eu ganhei no Amigo Secreto de 2021 para 22. Mas até hoje eu não tinha conseguido fazer essa leitura, então agora é o momento, até agosto do ano que vem ele será lido. Depois, o sexto livro veio numa edição da Tag, com um livro brinde, Os Sofrimentos do Jovem Werther, não sei alemão, mas é do Goethe. Ele é um livro clássico do romantismo e precisava estar nessa lista, porque, enfim, como alguém que fez letras, eu precisava ter lido, né, gente? Senti que ele precisava estar aqui e me desafiar a isso. Ele é um livro curtinho, então acho que não vai ter tanto problema assim comparado com outros que estão por aqui. Sétimo livro não era nem pra estar aqui. É A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ele foi leitura do Clube Travessia, que eu acabei de citar. Mas eu consegui ler? Não. Não consegui nem participar do encontro naquele mês. Então, eu resolvi colocar, porque além de ser um livro que eu quero muito ler, e não consegui na época, e depois outras leituras vieram, eu preciso me redimir com a Gabi, minha amiga, que colocou esse livro como leitura do clube. O oitavo livro é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Depois da minha experiência com O Morro dos Ventos Uivantes, eu tô até com medo de ler o livro da irmã. Mas vou me desafiar, porque o que eu sei de Jane Eyre é o tipo de literatura que eu gosto bastante, com uma personagem feminina muito forte e que tem potencial para ser mais do que O Morro dos Ventos Uivantes. Vamos ver se isso vai se concretizar. O nono livro também é uma leitura concluída que eu já li de fevereiro para cá, que é O Sol é para Todos. E ainda bem que eu coloquei esse livro na lista e quis ler com a Mari, com a Lívia, porque, ai gente, favorito, não só do ano, da vida. É outro livro que todo mundo deveria ler. Décimo livro é um livro de literatura africana em língua portuguesa que eu quero muito ler. Ele tá na minha TBR há muito tempo, que é O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. O Mia Couto é um autor que eu já li algumas coisas dele, e eu achei importante colocar tanto ele quanto um outro autor que vai aparecer daqui a pouco, para que a gente tenha mais dessa literatura africana de língua portuguesa. Eu acho que é a nossa oportunidade de ler literatura africana no original e entender contextos
sociais, apesar deles fazerem parte de uma camada mais privilegiada da sociedade por serem brancos. Continuando a ideia de ler muitos contextos diferentes e diversos, e de ler mulheres, vão aparecer mais algumas mulheres por aqui. O 11º livro é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Eu sei pouco sobre esse livro, mas eu sei um pouco sobre a autora em si, e é por isso que ele entrou aqui. Um dos principais motivos é exatamente o fato dela ser uma autora tão relevante e tão importante. 12º livro entra nessa categoria de ler autoras mulheres, nesse caso brasileira, e também na categoria Zona de Conforto. É o Em Família, da Clarice Lispector. Eu já li algumas obras da Clarice, mas nunca li Em Família, e é por isso que eu selecionei esse livro em específico para estar aqui na lista. 13º livro, Rumo ao Farol, da Virginia Woolf. De novo, a minha ideia de ler mais mulheres, a Virginia Woolf é uma autora que eu gosto bastante. Eu tô lendo agora um livro dela, pro Clube de Jovens Senhoras. E acho que da literatura em língua inglesa ela é uma excelente representante para estar aqui, dentre os clássicos. 14º livro também tem essa ideia de unir o útil ao agradável. Angústia, do Graciliano Ramos, tá aqui nessa lista. É um dos autores que eu gosto desse período do modernismo brasileiro. E ele também vai ser parte do projeto de leituras de vestibular aqui do canal. Se eu não me engano, é um dos últimos anos de leitura obrigatória. Então eu vou poder unir o útil ao agradável. Um livro da minha lista de 30 livros para ler antes dos 30, que também vai ser outro vídeo aqui para quem vai prestar vestibular ou para quem quer conhecer um pouco mais sobre essa literatura. 15º livro começa a ter mais calhamaços, assim, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu nunca tive muito contato com literatura russa, então não sei o que esperar, não sei como é a escrita. Esse é um livro que eu comprei pelo Kindle, numa promoção, e tá lá. Então eu não sei nem qual o tamanho, só sei que, pelo que comentam, é grande. 16º livro é O Apanhador no Campo de Centeio. Gente, esse livro é um livro que aparece em quase todas as listas de livros para ler antes de morrer. Dessas listas que eu citei no começo, né? Dos 40 antes dos 40, 35 antes dos 35, 30 antes dos 30, qualquer idade que seja. Eu não tenho a menor ideia do que acontece no livro. Aliás, isso é uma coisa que se repete em vários. Eu gosto dessa experiência de ler livros que são muito indicados, sem nem saber a sinopse às vezes, para ir descobrindo com o livro. Mas nesse caso, é realmente não ter a mínima ideia que vai acontecer. Então é um livro que, além de tudo, eu tô muito curiosa para ler e entender sobre o que é a história. Um outro livro que aconteceu isso foi O Sol é para Todos, e se tornou um favorito. Então quem sabe um novo favorito não está vindo aí. 17º livro é Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. Essa é uma autora brasileira que é considerada a primeira romancista, né? A primeira mulher a escrever romances no Brasil. E é uma autora pouco falada, pouco difundida. Eu postei sobre ela no meu Instagram, As Crônicas da Flávia, pra quem não me segue. E quando eu descobri a história da Maria Firmino, eu quis muito ler Úrsula, que é esse primeiro romance, né, de uma mulher. Só que eu não achava pra comprar, era um livro que estava esgotado. A edição que eu tenho é a edição da Tag, do box Vozes Negras, que daria um vídeo só desse box, tá? Mas que eu acho que precisava ser mais difundido. Parece que agora voltou, tá em estoque, mais pessoas têm falado sobre esse livro, mas é um livro de formação da nossa literatura, então eu acho que não tinha como ficar de fora dessa lista. 18º livro é a mesma ideia de O Apanhador no Campo de Centeio, que eu não tenho a menor noção do tema deste livro. Qual é a única coisa que eu sei? Que ele também é extremamente recomendado, e é O Senhor das Moscas. Então é mais um dos livros que eu tô muito curiosa e com uma grande expectativa de leitura. Gente, quando não são os cachorros fazendo barulho, é barulho do portão. Se eu for esperar silêncio nesta região, nesta casa, eu nunca mais gravo. É isso, vou tentar abaixar um pouco do barulho, mas a gente vai convivendo, vida real. 19º livro, então, é Assu, o Sombreiro. E aí é o outro autor de literatura africana em língua portuguesa que eu tinha falado. Dessa vez é do Pepe Tela. Eu já li 2 livros do Pepe Tela, Loege e Mayombe, e é um autor que eu gosto bastante da escrita e de como ele vai descrevendo a cultura. Tô bem empolgada, assim, eu acho que é um livro que eu vou gostar. Tem chances, talvez, de não ser favorito, mas de ter uma boa avaliação. O 20º livro talvez seja o maior livro da lista, porque é Guerra e Paz, do Tolstói. Gente, eu fui ver pra comprar e são
2 volumes enormes. Eu tô com medo de ver a quantidade de páginas, porque eu acho que vai ultrapassar a quantidade de páginas dos Miseráveis. Que, aliás, eu estou atrasada no cronograma de leitura, né? Obviamente. Então, assim, eu não sei como que eu vou terminar. Um dia antes de agosto. Vamos, então, para os 10 últimos livros desta lista. 21º é outra mulher brasileira que eu quero muito começar a ler. Lígia Fagundes Telles. E aí eu escolhi Antes do Baile Verde para ser essa porta de entrada para a literatura dela, dentro de um livro clássico que tem grandes chances de ser um dos meus favoritos só pelo que todo mundo já me contou. 22º, David Copperfield, do Dickens. Gente, eu nunca li nem um conto de Natal do Dickens. E eu já coloquei David Copperfield, sabe? A pessoa quer gastar horas lendo e quer ter a chance de não cumprir essa meta, né? Porque fui eu que escolhi os livros e já coloquei outro calhamaço, entendeu? Eu coloquei um livro que eu vou até pesquisar quantas páginas tem. 952 páginas. Nem bateu 1000. Pra quem tá lendo Os Miseráveis, pra quem tem Guerra e Paz na lista, tá tranquilo. E O Vento Levou. E eu já sabia que era calhamaço sem nunca nem ter visto o livro físico. Porque esse aqui entrou aqui porque eu nem sabia que ele existia. É só por isso que ele tá na lista. Eu assisti O Vento Levou, meus 12 anos mais ou menos. E eu fiquei encantada com o filme. Na época da locadora, denunciando a minha idade, eu pegava e eram 2 DVDs. Aí eu olhei e falei, gente, descobri que o filme foi adaptado de um livro. Olha só, por que não ler este calhamaço? Vou colocar na lista também. Então tem chances de ser um livro favoritado, mas são 952 páginas e haja coragem para poder terminar. Depois, o 24º livro é Porque os Sinos Dobram, do Hemingway. E eu não sei o que esperar, não tenho a menor ideia da sinopse desse livro. Gostei do título, já li algumas coisas do Hemingway, então por que não? Essa lista foi muito assim, por que não? Vou me arriscar, né? Tem 1 ano e meio pra ler. Nesse primeiro mês eu já consegui ler 3. Tô caminhando. Então por que não? E aí, o outro é um livro bem mais curtinho, mas muito denso. Que eu também olhei e falei, deveria ter lido já. Desde a faculdade. Que é A Metamorfose, do Kafka. Então é um livro que tá aqui nessa lista, que eu já sei um pouco do enredo, já tenho uma noção, é um livro clássico, sempre citado. O Kafka é um autor bastante discutido. E, de novo, por que não ler agora, nesse meio desses vários livros? 26º livro segue a mesma ideia de O Vento Levou. 12 anos de escravidão foi adaptado para o cinema. Eu não cheguei a assistir, mas quando eu tava olhando a lista e descobri que tinha um livro, eu decidi adiar ainda mais esse momento, né, de ver ao filme, pra poder ler o livro primeiro. Eu acho que é uma história muito forte, muito impactante diante de todas as resenhas que eu já vi, né, do filme, na verdade. E falei, vou primeiro pra essa escrita, vou primeiro pro livro, como eu sempre costumo fazer, pra depois, então, ver como vai ser com o filme. 27º livro entrou aqui antes de eu saber a leitura obrigatória do Clube Travessia. E assim, as meninas também não sabiam, já tem meu amor ainda maior, porque é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E é a leitura do clube. Gente, mais uma vez eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou ler o livro do clube já contando pra essa lista. Tá fácil de cumprir a lista, tirando os calhamaços. Tá caminhando. Então, provavelmente uma das próximas leituras, porque a nossa discussão é no começo de maio, vai estar ali nas leituras de abril, provavelmente. E assim, vamos continuar unindo o útil ao agradável. O 28º livro é Dois Irmãos, do Milton Ratum, que também é leitura obrigatória de vestibular e que também tá aqui na minha lista de livros pra ler e gravar pra vocês sobre essas leituras. De tudo isso, a principal alegria é otimizar tempo, porque eu não tenho a quantidade de horas que eu queria ter para ler tudo o que eu quero ler. Assim, essa conta nunca fecha. A conta de dinheiro para comprar todos os livros que eu queria e tempo para ler todos os livros que eu queria são equações que
não dão certo, não. Penúltimo, 29º, Chimamanda, né? Ler mulheres, deixar Chimamanda de fora dessa lista não fazia muito sentido pra mim. Então eu escolhi Americana pra poder ler, conversar. Algumas amigas minhas já leram, recomendaram a leitura e aí entrou aqui na minha lista. O último foi assim, 29, o que eu coloco agora? Falta um. E aí eu pensei, por que não um livro que eu conheço bem a história, virou até letra de música do Engenheiros do Havaí, mas nunca li o original. Por isso, Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. Provavelmente vai ser uma das últimas leituras também, assim. Acho que encerrar com uma história como essa vai ser muito legal. E aí, conforme eu for lendo, eu vou atualizando vocês dentro das minhas leituras do mês. E em agosto do ano que vem, eu volto para contar se eu consegui ou não cumprir essa lista. Já leram alguma coisa dessa lista? Tem algum livro que vocês acham que tá faltando, que eu deveria colocar, sei lá, nos 35, antes dos 35? Provavelmente é a próxima lista que eu vou fazer. Algum livro que vocês sugerem, opiniões, deixa tudo aqui nos comentários. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem vídeo 3 vezes por semana aqui, toda segunda, quarta e sábado. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem vocês acham que podem gostar dessa lista e eu vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau!